Rapaz, esse Rodrigo tá ficando louco. A aula de hoje aqui é digna de um curso pago e cursos caros. Eu vou te ensinar como é que a gente replica esses efeitos, esse trabalho aqui do Marcos Mion feito aqui para a campanha da TIM. Sim, a gente vai replicar esse efeito aqui nessa aula. E eu não vou esconder nada de vocês. Então essa aqui é a versão do Marcos Mion e a gente vai chegar nesse resultado. Essa aqui é a minha foto e a gente vai transformar nisso aqui. Exatamente o que você está vendo. Vou ensinar passo a passo como é que a gente faz essa ambientação, como é que a gente faz esse ajustes de cores, como é que a gente faz esse efeito de iluminação e principalmente como a gente faz esse efeito aqui de velocidade da luz e ainda esse efeito com esse ícone aqui. Então, quer aprender, você já sabe. É só ficar comigo até o final desse vídeo porque é certeza de aprendizados e técnicas avançadas. Então já vai ficando, deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal para me ajudar. Então, sem mais enrolação, vamos para frente do Photopea para começar essa aula incrível. Bora então começar a nossa criação aqui dentro do Photopea e obviamente que nós vamos precisar da nossa imagem de referência, que é essa imagem, essa campanha aqui do Marcos Mion para a TIM. Então a gente vai usar essa aqui como uma base de referência. E baseado nessa imagem aqui de referência, eu fiz a minha imagem mais ou menos na mesma pose aqui do Marcos Mion, para poder replicar essa técnica, esses efeitos dentro do Photopea. Eu vou deixar o link da imagem de referência aqui do Marcos Mion aí embaixo para que você possa acessar e também a minha imagem aqui para que você possa aplicar aí as técnicas, mas a minha imagem eu só vou deixar compartilhada para quem é membro aqui do canal, tá? Até uma questão de segurança da minha imagem. Mas você pode utilizar as mesmas técnicas e os aprendizados aqui e tirar uma foto parecida com essa aqui para você replicar essa aula aí, beleza? Então, bora começar a nossa criação. Então aqui dentro do Photopea eu já vou abrir a minha imagem aqui dentro, clicando aqui em arquivo, abrir, vou selecionar a minha foto e vou deixar ela aberta aqui por enquanto. Agora eu vou abrir o arquivo que será a nossa área de trabalho, arquivo novo, dimensão será de 1080 por 1080 pixels e criar. Vou na nossa imagem de referência e vou arrastar aqui para dentro do Photopea. Geralmente quando você acaba trazendo uma imagem aqui, ela acaba duplicando, é só deletar uma dessas camadas aqui. Vou apertar o I no teclado para pegar o conta-gotas, para pegar a cor aqui do azul do fundo aqui dessa imagem. Essa camada aqui de referência eu posso bloquear e desativar aqui no olhinho para poder trabalhar apenas com a imagem aqui do fundo. Feito isso, eu vou apertar Alt e Delete para adicionar a cor aqui no fundo. E agora vamos criar esse efeito aqui que é de velocidade da luz, que a gente pode dizer assim. Vou mostrar dois caminhos. O primeiro é o mais simples e o mais fácil, caso você queira pegar um atalho. Acesse o Freepik e pesquise pelo termo Speedlight Effect Radio. Então pesquisar, a gente vem aqui e coloca em gratuito. A gente pode colocar aqui em fotos. Então já vão aparecer vários efeitinhos que você pode utilizar, que você pode pegar aqui para de repente utilizar lá dentro do Photopea. Por exemplo, esse aqui, ó. Então esse aqui você pode simplesmente pegar essa imagem aqui e levar lá para o Photopea. É só baixar aqui e depois você coloca lá dentro do Photopea. Mas como eu tenho certeza que você é meu aluno e tá louco para aprender a replicar, a criar esse efeito aqui dentro do Photopea, nós vamos para a segunda maneira, então. Literalmente mãos à obra. Então nós vamos abrir uma nova camada aqui vazio. Nós vamos clicar aqui no pincel. Vamos vir aqui nas propriedades do pincel. Onde a gente tem dureza aqui, a gente vai aumentar a dureza. O tamanho do pincel, por enquanto, estou deixando aqui com 24. A gente vai clicar aqui em dispersão. A gente vai diminuir a contagem aqui para 1. E aqui em quantidade de tensão, a gente vai aumentar em 100%. Posicionamento tensional, a gente vai aumentar aqui até 300%. Em transferência, a gente clica aqui, a gente vai aumentar esse opacity aqui até aproximadamente 50%. E o flow aqui a gente vai deixar em 0. Agora a gente vai clicar aqui e ativar a dinâmica da ponta. A gente vai aumentar a variação da tensão aqui no máximo. O que a gente vai precisar fazer agora é alterar aqui a cor. A gente vai pegar aqui a cor e pegar um azul um pouco mais vivo aqui e clicar em aceitar. E agora o que a gente vai fazer é certificar que aqui em cima em opacidade esteja em 100% e a gente vai simplesmente clicar aqui no meio e ir colorindo, fazendo como se fosse um círculo, deixando de fato essas áreas aqui mais espaçadas mesmo, tá? E aqui no centro até a gente pode deixar um pouquinho mais escuro, ficando mais ou menos dessa forma aqui, o meio mais denso e as extremidades ali um pouco mais vazias, beleza? Agora a gente vai abrir uma nova camada, a gente vai escolher um outro tom de azul, clicar aqui no azul, a gente vai vir aqui pro lado do turquesa e pegar o turquesa aqui mais vivo. Clique em aceitar, volta aqui em forma da ponta, nós vamos diminuir um pouco aqui a forma da ponta. Em espaçamento a gente vai aumentar o espaçamento até 50%, então a gente pode fazer o mesmo processo
só que agora dessa forma, deixando apenas aqui mais próximo aqui do centro, mais escuro, deixando as extremidades com poucos pontos e deixando o centro mais escuro, mais denso, ficando mais ou menos assim. Ctrl 0 para voltar aqui. Se você fizer aí, a sua imagem deve ficar mais ou menos assim. Beleza, nós vamos converter essas duas imagens aqui em Smart Objects separadamente. Então a camada de baixo, botão direito, converter em objeto inteligente. Camada de cima, botão direito, converter em objeto inteligente. Vamos pegar a camada de baixo. E agora a gente vai vir aqui em cima em filtro e vamos descer até borrão e então escolher desfoque radial. Na tela que se abre aqui a gente vai escolher o modo zoom e aqui a gente pode aumentar a quantia até no máximo aqui em 100. Já está ok, aceitar. E a mesma coisa a gente vai fazer com a camada de cima, filtro, borrão, desfoque radial, zoom e aumenta a quantia aqui também em 100% e clique em aceitar. Esse aqui, essa camada aqui do meio, a gente ainda pode dar um desfoque vindo aqui em filtro, borrão, desfoque gaussiano. Aqui eu vou deixar com 4 pixels e clique em aceitar. Agora eu posso selecionar essas duas camadas e converter eles em um único objeto inteligente e vou reaplicar o filtro aqui de borrão, desfoque radial, zoom e aumentar a quantia para deixar bem mais suave esse efeito. E aceitar. Vamos criar uma nova camada vazia aqui. Vamos pegar o pincel novamente. Só que aqui onde está a configuração do pincel, a gente vai pegar esse menorzinho que está escrito 12, tamanho 12 pixels ali. Na cor, a gente vai colocar a cor branca e aceitar. Aqui eu coloquei o tamanho de 12 pixels, mas aqui a gente pode colocar menorzinho. Vamos colocar aqui com 6 pixels, que eu acho que está interessante. O que nós vamos fazer aqui? A gente vai dar pequenos pingos aqui em volta. Vamos dar esses pinguinhos aqui em volta, tá? Pode até deixar mais espaçado. Vai pingando aqui em volta da nossa imagem. Que aqui vão ser os pontos brancos desse efeito aqui, que vão ter mais destaques. Então vai pingando. Vou diminuir um pouco mais aqui, eu vou colocar 4 e acrescentar mais pingos ainda nessa camada. Em 4. Pingos um pouco menores e mais espaçados. E agora aqui eu vou alterar para 2 pixels, para ficar menorzinho ainda. E a gente vai colocando esses outros pingos menores também nas extremidades, mas nas regiões aqui. Depois que você deixou mais ou menos assim, a gente vai converter isso também em um objeto inteligente. E a gente vai voltar aqui em filtro, borrão, desfoque radial. E vamos colocar aqui em zoom. E a gente aumenta aqui a quantia, só que aqui não vai ser total. Aqui a gente pode chegar até 50% aproximadamente. E clique em aceitar. O que nós vamos fazer aqui? A gente vai dar um Ctrl J, Ctrl Alt T, a gente vai diminuir um pouco mais esse aqui e a gente vai girar 90 graus aproximadamente e dar um Enter, só para a gente ter esse destaque ali para o meio. O que nós vamos fazer agora? Selecionar as duas camadas que nós acabamos de criar aqui na parte de cima, converter em um objeto inteligente. Neste caso aqui a gente vai dar um Ctrl Alt T e ampliar um pouco mais essa imagem. Dá um Enter. E agora a gente vai vir aqui em cima em filtro, descer até distorcer e escolher a opção de sucção. Nessa tela que se abre aqui, a gente vai colocar a quantia para o lado direito, para ela dar essa esticada nesses elementos ali branco. A gente pode levar até 100%, 100% fica ok e aceitar. E beleza, nós temos criado esse efeito aqui do Speed Light dentro do Photopea. Vamos converter isso aqui em um objeto inteligente só para facilitar a locomoção depois. Então seleciona aqui as duas camadas restantes aqui e botão direito converter em objeto inteligente. E a gente pode descer ele um pouco mais porque a minha imagem vai ficar logo aqui acima, tá? Se a gente for olhar aqui o original, ele é até um pouco maior. Então vamos diminuir um pouco o zoom aqui, Ctrl Alt T e aumentar mais esse aqui para ele ficar mais ou menos parecido com o do Marcos Mion ali, tá? Depois a gente faz outros ajustes, mas por enquanto vamos deixar assim. E agora nós vamos fazer o tratamento da imagem. E agora nós vamos trabalhar com a imagem aqui para deixar próximo ali da imagem do Marcos Mion. Já vamos aproveitar para salvar para não correr o risco de perder nosso arquivo. Photopea é online, então pode acontecer de você perder. Então vamos vir aqui em cima em arquivo, salvar como um PSD, escolhe a pasta que você quer salvar, renomeia seu arquivo e clique em salvar, só para manter o arquivo salvo. Então toda vez que você for querer salvar, repete o procedimento aqui, arquivo, salvar como PSD, salva, clique em cima do arquivo que você já salvou e clique em salvar para salvar em cima do que você fez. Então vamos vir aqui para a primeira aba onde está a minha imagem e a gente vai utilizar aqui o próprio Photopea para recortar a nossa imagem. Vou ter que fazer isso manualmente, Rodrigo, como você já ensinou no outro vídeo? Não, tem uma nova função aqui dentro do Photopea. Com a nossa imagem selecionada, a gente vem aqui em cima em selecionar e tem aqui Remove BG. Quando a gente clica aqui, é só aguardar que a própria ferramenta vai fazer o recorte de forma automática. Pronto, ele selecionou, fez a máscara e já recortou. Só para a gente verificar se a qualidade ficou boa ou não, vamos criar uma nova camadinha aqui, escolher qualquer outra cor aqui, só para dar contraste. Vamos colorir apertando Alt e Delete.
e a gente arrasta essa camada aqui para baixo, só para ver como ficou o recorte. Então eu já consigo ver que tem algumas áreas aqui que ele deixou transparente. Então a gente clica aqui em cima da máscara, a gente pega aqui o pincel, clica o botão direito do mouse aqui para a gente aumentar o tamanho aqui do pincel. Dureza a gente vai deixar zerado. Então a gente volta aqui na cor, na primeira corzinha aqui a gente vai deixar em branco e aceitar, e na outra aqui a gente vai deixar no preto e aceitar. Onde é branco é porque está revelando e onde é preto é porque está escondendo. Então se eu quero revelar essa área aqui, mantenho o branco aqui ativo, então eu só vou colorindo aqui para revelar parte da minha imagem aqui. Na orelha também tem mais um pedacinho. Aqui do outro lado também tem essa região aqui. Pelo que eu percebi aqui na mão também tem essa região aqui que ficou um pouco mais transparente. Acho que eu vi um outro lugar aqui perto da gola também. Tem mais essa região aqui. A gente pega o pincel de volta, a gente aumenta aqui o tamanho do pincel e a gente vem cobrindo aqui a região que é para revelar. E aqui o que tem em excesso, a gente aperta o X para a gente inverter a cor ali e a gente apaga o que está em excesso aqui. A gente tem uma parte aqui do cabelo que também ele apagou demais. Volta aqui no pincel, vou diminuir um pouco mais o pincel aqui. X para inverter aqui e vamos revelar essa parte aqui do cabelo que também é importante. É apenas o brilho batendo, não é recorte. Beleza, para mim está ok. Já vou converter essa minha imagem aqui em um Smart Object, um objeto inteligente, para que quando eu for utilizar lá na minha área de trabalho fica mais fácil e eu não perca a qualidade. Então botão direito do mouse aqui, converter em objeto inteligente. Para a gente levar lá para nossa camada de trabalho é só clicar com o botão direito do mouse em cima aqui da nossa camada e vir em duplicar em. E a gente vai vir aqui em destino, escolhe o projeto. Então eu vou pegar o meu projeto que está salvo ali e clico em aceitar. Automaticamente ele já vai aparecer aqui na minha área de trabalho. Posso fechar essa minha janela da minha imagem ali, não preciso salvar, pois eu já tenho a minha imagem original agora aqui dentro recortada. Ctrl Alt T e vou diminuir um pouco mais essa minha imagem aqui até ficar no tamanho para o nosso projeto. Acho que esse tamanho aqui tá ok. Vou dar apenas uma giradinha aqui e dar um Enter. Ctrl 0. E agora vai começar a nossa brincadeirinha aqui. Se a gente for notar que a imagem original aqui do Marcos Mion, ele tá usando uma blusa com um tom de azul mais escuro que a minha. A minha tem um tom de azul mais claro, é um jeans mais claro. Aqui não é um jeans, é um outro tecido, mas é um azul mais escuro. A gente vai fazer o que? A gente vai substituir essa cor aqui. Como que a gente vai fazer isso? É super simples. Nós vamos primeiro pegar a ferramenta aqui do lado esquerdo de laço. A gente clica aqui na setinha e segura para aparecer as opções. A gente vai pegar o laço poligonal. Vamos dar um zoom mais aproximado aqui. Por quê? Nós vamos selecionar a mão, a minha cabeça, o pescoço, parte da gola branca ali e a outra mão, porque é o que a gente não vai alterar a cor. Depois fica mais fácil para inverter. Vou clicar aqui e vou laçando aqui até fazer a seleção das partes que eu não quero colorir. Então vou pegar aqui, primeiro aqui a minha mão direita, venho até aqui a lateral aqui do meu rosto e vou descer aqui na região do pescoço. Vou adiantar o vídeo aqui enquanto eu faço a seleção e você vai ver quais foram os pontos que eu selecionei, tá bom? Quando você se aproxima perto do final, o que você faz? Dá simplesmente 2 cliques rápidos para terminar a seleção. Vou dar um Ctrl 0 aqui. Então, eu fiz a seleção da área que eu não vou colorir. O que eu vou fazer aqui para facilitar, tá? Eu vou vir aqui embaixo e vou criar um preenchimento de cor sólida com qualquer cor aqui, só para eu ter essa máscara aqui caso eu venha precisar, tá? Então deixo ela aqui desativada no olhinho para quando eu precisar. Então bora lá. Primeira coisa, a blusa aqui do Marcos Mion, ele é um pouco mais escuro que a minha. A minha tem muitas áreas claras. Então eu já sei que aqui na minha imagem eu preciso dar uma escurecidinha nas áreas claras. Então eu vou clicar e segurar o Ctrl no teclado e clicar em cima aqui da máscara para fazer uma seleção aqui dessa máscara que nós acabamos de criar. Vou apertar Ctrl Shift I para fazer uma inversão dessa máscara e vou vir aqui embaixo e vou ativar aqui curvas. Vai abrir curvas aqui para mim. Aqui embaixo tem essa setinha aqui, a gente vai clicar para criar uma máscara de corte para que o efeito seja aplicado apenas em cima da minha imagem e não nessa região na parte de baixo. Note que nós temos aqui dentro dessa imagem, do lado esquerdo e aqui embaixo a área mais escura, do lado direito a parte de cima a área mais clara. Então a gente vai criar um ponto onde tem esse primeiro pico aqui, a gente cria um ponto aqui, a gente cria o outro pico
aqui, tá? E a gente vai criar um pico aqui nessa região mais clara na parte de cima. A gente vai baixar essa região aqui. Note que ele já vai escurecendo, só que fica um visual meio estranho aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Então aqui eu vou fazer alguns ajustes para melhorar essa tonalidade da blusa, para manter a blusa ainda com um contraste interessante, só que escurecendo as áreas claras. Então vou baixar aqui esse outro lado. E esse outro aqui também. Aí assim eu consigo deixar a minha blusa mais escura aqui e mantendo o contraste nas áreas claras e áreas escuras. Então se eu desativo aqui o olhinho só pra gente ver o antes e depois, antes tá bem claro e depois tá mais escuro. Então antes e depois. Beleza, qualquer coisa a gente vem aqui e refina mais o ajuste. Deixa eu dar um Ctrl 0 e agora vamos substituir a cor aqui. Ou melhor dizendo, acrescentar uma cor. Então a gente aperta o Ctrl, clica em cima aqui da máscara que nós já acabamos de criar aqui dessas curvas. Então ele já cria uma máscara do jeito que a gente vai precisar. A gente vai vir aqui embaixo e nós vamos colocar uma cor sólida. E a gente vai pegar um tom de azul parecido lá com o da blusa do Marcos Mion, que eu acho que foi mais ou menos esse tom aqui. E clica em aceitar. Então ele vai criar essa cor mesmo, a gente clica na setinha aqui para que seja aplicada apenas nessa região da máscara, só que nós vamos mudar o Blend Mode aqui onde está normal, nós vamos descer aqui até na opção de cor, então automaticamente a cor é aplicada ali na nossa blusa. Se eu achar que não tá ficando legal, ainda ficou tudo muito azulado, eu posso vir aqui nas curvas, dou 2 cliques aqui na curva e faço os ajustes aqui da curva. Vai escurecer algumas regiões e de repente tirar um pouco mais do brilho lá de cima, deixa um pouco mais aqui para baixo. E esse aqui também mais para baixo. Foi muito... Esse tom tá interessante. Eu acho que só vou mudar um pouco o tom do azul aqui da blusa. Trazer um pouquinho mais para cá. Acho que fica legal. E aceitar. Esse também a blusa tá ajustada. Agora eu vou fazer alguns ajustes também na minha cor da pele ali, que tá mais amarelada. A gente tem muita luz azul, então a gente precisa deixar o tom de pele condizente também com essa luz azul. Vamos apertar e segurar o Ctrl e clicar aqui na máscara que nós havíamos criado, só aqui da região do rosto. A gente não vai precisar inverter. A gente vai vir aqui embaixo e nós vamos clicar e ativar cor seletiva. E também vamos ativar aqui a setinha para que seja feito só em cima aqui da minha imagem. Já vou vir aqui onde tem cores e vou escolher a cor preta, que são as áreas mais escuras, e eu já vou azular um pouco mais, aumentando aqui o ciano. Tá pouca coisa aqui. E aqui o tom de preto também vou subir um pouco mais. Então note que só de fazer isso, ele já ganha um pouco mais de contraste e já deixa as áreas escuras um pouquinho mais azulado para combinar ali com o fundo. Agora a gente vai pegar os tons médios, onde estão as cores da pele, aqui em tom neutro, que eu vou tirar então um pouquinho do amarelo. Onde está o preto aqui, eu vou descer um pouco, só para dar uma clareada ali. O magenta, acho que eu posso subir um pouquinho, pouca coisa aqui, acho 2%. E o ciano também, uns 3, 4% aqui. Então ele já fica uma imagem um pouco mais azulada e já combina um pouco mais com os tons do fundo. Vou aumentar um pouquinho mais o contraste aqui, então clico aqui para criar uma nova máscara, como a gente já havia feito antes, e a gente vai vir aqui agora em níveis. A gente cria um níveis e também vamos clicar aqui na setinha para pegar só o efeito aplicando na minha imagem aqui embaixo. Aqui em cima nos ajustes aqui a gente vai aumentar um pouquinho mais o branco aqui para trazer um pouco mais de brilho ali no rosto, e aqui o preto a gente pode levar um pouquinho, pouca coisa para a direita, mas assim ganhando esse contraste. Então a gente tem uma área bem mais de contraste aqui, beleza? Posso fechar propriedades. Agora note que eu tenho vários ajustes na minha imagem ali. Para facilitar, na hora que eu for movimentar a minha imagem ali, eu seleciono da minha imagem e todos os efeitos que estão aqui, dou um Ctrl G para criar um grupo. Eu posso renomear esse grupo aqui como Rodrigo. E para a gente não perder o que a gente está fazendo, vamos aproveitar e salvar. Aqui vou salvar com PSD e salvar em cima aqui da minha versão e salvar, substituir. Porque agora nós vamos aplicar os efeitos de iluminação aqui. Como será o efeito da iluminação? Vamos ver aqui o nosso exemplo. Então a gente já consegue notar que essa expansão ali das luzes, ela tá um pouco mais alongada na horizontal. Então a gente já vai fazer isso, tá? Dá um Ctrl menos aqui, vamos selecionar a camada aqui da nossa luz, Ctrl Alt T. Vamos apertar e segurar o Shift no teclado para aumentar na largura aqui e a gente amplia aqui a nossa imagem, mais na horizontal. E posso trazer a luz mais próxima ali da minha região do pescoço. Pronto, ok. Ctrl 0 aqui. E como que funciona essa questão aqui da luz? Note que na imagem aqui do Marcos Mion, a gente consegue ver que a luz ela está incidindo na parte de trás, a gente então tem bastante luz aqui perto da região do pescoço, em cima dos ombros, próximo aqui da mão, na lateral ali dos braços também tem uma questão de luz. A gente vai aplicar tudo isso aqui no nosso exemplo. Então Ctrl 0, desativar a camada aqui do Mion e vamos começar a construir. A primeira coisa que eu já gosto de fazer é criar o highlight, ou a cor de contorno, né? A luz de contorno, ou luz de recorte também. Então como que a gente vai fazer isso aqui dentro do Photopea?
Vamos habilitar a nossa pastinha aqui e vamos criar uma camada e vamos criar uma máscara da nossa imagem, da minha imagem ali. Então vou apertar e segurar o Ctrl, clicar em cima da minha thumbnail aqui, ele cria uma máscara aqui. Só que eu vou fechar a pastinha aqui, clicar em cima aqui da minha pasta, criar uma nova camadinha aqui. Vou fazer uma inversão dessa máscara, Ctrl Shift I. A gente vai vir aqui em cima em selecionar, vir em modificar, expandir e vamos colocar aqui 2 pixels de expansão e clica em aceitar. E agora a gente vai vir aqui e criar uma nova camada de preencher com cor sólida. E a cor será a cor branca mesmo. E essa camada aqui, desse contorno, ele vai incidir apenas em cima ali da minha imagem. Para a gente fazer isso, a gente clica com o botão direito do mouse em cima aqui da nossa camada e a gente tem a opção aqui de máscara de recorte. Ou a gente simplesmente aperta e segura o Alt no teclado e a gente clica em cima aqui da camada, que automaticamente ele será criado uma máscara de recorte em cima da camada de baixo. Tem região aqui que não vai precisar ter esse contorno, que é essa parte aqui de baixo, perto aqui da minha barriga. Então a gente clica aqui em cima da máscara, a gente vai pegar o pincel. Lembre-se que branco revela e preto esconde, então aperta o X para inverter para pegar o preto ali. A gente pode aumentar aqui o tamanho do pincel. Vamos mudar aqui a opacidade e vamos deixar aqui em 10%. Então a gente pode ir apagando a região aqui de baixo. 10% foi pouco, vamos colocar aqui 30% e a gente vai apagando essa região aqui na parte de baixo, que não precisa que o contorno fique aparente aqui nessa região. Parte de baixo do braço aqui também um pouquinho, pouca coisa, porque vai ter uma luz também passando aqui. Fechou? Ctrl 0, a gente tem esse contorno ali. Rodrigo, vai ficar assim? Calma, agora a gente vai fazer é inserir a luz e está incidindo. Então agora nós vamos fazer o seguinte, a gente vai criar aqui uma camada de cor sólida. E a gente vai pegar aquele tom do turquesa, que é a luz mais forte que está incidindo ali sobre mim. E clica em aceitar. A gente vai também colocar em máscara de recorte. Só que nesse caso aqui, a máscara a gente vai inverter. Onde está branco, a gente vai apertar Ctrl I para inverter, para ficar preto. Calma que logo vai ficar claro para vocês aí. Como que vai funcionar? Vamos dar um zoom aqui na nossa imagem. Já vamos inverter a cor aqui da nossa máscara. Vamos apertar o X, tá? A gente não vai alterar a cor da máscara, mas apenas aqui da cor de seleção. E a gente vai pegar aqui o pincel. Vamos diminuir o tamanho aqui do pincel. Aqui eu vou deixar ele com 20. A dureza aqui eu vou aumentar. Então aqui eu acho que o pincel dá para deixar com 10. Aqui então a opacidade eu vou aumentar ao máximo em 100%. E aí a gente vai pegar e a gente vai colorir, pintando mais ou menos a região onde a gente quer a incidência de luz, tá? Pode ir ultrapassando mesmo, porque é onde a gente vai querer que a luz apareça, tá? A gente vai colorindo aqui assim, dessa forma, onde vai ter a incidência de luz. No caso aqui seria a luz mais forte, tá? Não importa que você fique um pouco torto ali, não tem problema. É só uma região onde a gente vai ter a maior incidência de luz. Então aqui desse lado, agora do outro lado da cabeça também. Aqui na lateral da mão também e do braço. Aqui na parte de baixo também um pouquinho. Aqui no encontro do braço com a lateral é bem pouquinho mesmo. No final, a sua imagem deve ficar mais ou menos assim. Rodrigo, não ficou legal. É porque agora a gente vai fazer alguns ajustes para melhorar isso. Então, com a nossa máscara selecionada, a gente vai vir aqui em propriedades dessa máscara. E a gente vai vir aqui onde está ativo máscara. A gente vai aumentar a difusão aqui para deixar mais suave aquela luz. Então ele já ganha um ar de luz mais interessante. Nós vamos vir aqui agora do lado direito onde está normal, no Blend Mode, né? Em inglês, no caso. A gente vai mudar aqui o efeito para tela. Então a luz agora ali está rebatendo ali no rosto, dando esse aspecto mais interessante. E a gente pode aumentar um pouquinho mais o realismo se fazendo o seguinte, botão direito do mouse em cima aqui da camada, a gente vai vir em opção de mistura. Onde abre essa tela aqui é o seguinte, a gente tem aqui embaixo o plano de fundo. Então a gente vai pegar esse triângulozinho e vai levar para a direita. Vai ficar meio esquisito assim. Só que a gente vai apertar e segurar o Alt, clicar em cima do triângulo para dar uma separada. A gente pega o menorzinho triângulo e leva para a esquerda. Então aqui a gente consegue controlar onde a luz vai chegar. Chegando apenas numa parte mais clara ali da roupa. Ou seja, na parte mais escura onde a luz não estaria batendo, ela não vai chegar, dando um pouquinho mais de realismo ali para nossa imagem. Ficando esse visual aqui. Tá de acordo? Só clicar em aceitar. Dá um Ctrl 0 aqui para a gente ver como tá ficando. Se eu tirar aqui a luz de cima, olha só. O antes e o depois. Dá um resultado bem legal. Ainda falta um pouco mais de luz na parte lá de trás, porque o aspecto aqui é como se a luz estivesse vindo mais forte. Nós vamos agora clicar aqui em cima do nosso efeito de Speedlight. Vamos criar uma nova camada. Vamos pegar aqui o laço e aqui a gente vai fazer
um contorno aqui mais grosseiro aqui da nossa imagem, meio que ultrapassando os limites aqui da nossa imagem, nessa parte ali de cima, onde tem mais excesso ali da invasão da luz, ficando mais ou menos nesse resultado que vocês estão vendo aqui desse contorno, tá? Então a gente vai fazer duas luzes aqui. Chegou no final, dá 2 cliques para finalizar. Nós vamos vir aqui e adicionar níveis. Então aqui em cima a gente vai pegar o branquinho e levar para a esquerda para clarear ali. Então a gente já traz um pouco mais de luz ali. E a gente vem aqui em cima em máscara e aumenta aqui a difusão. Então ele traz um pouco mais de luz nessa região aqui na parte de trás. Essa região perto aqui do pescoço é uma região de incidência de maior luz. Então a gente vai repetir o processo, criar uma nova camada aqui embaixo, pegar o laço. Só que agora a gente vai deixar mais próximo aqui da região do pescoço e do ombro. Apenas aqui nessa região mesmo, como eu estou fazendo aqui. Finalizou. Vamos criar uma nova máscara de níveis aqui e a gente aumenta ali também. Só que agora aqui a gente aumenta o branquinho para a esquerda e aqui na parte de baixo o preto a gente leva para a direita, para deixar mais claro mesmo, quase que tom de branco. E a gente vem aqui em máscara e aumenta a difusão dessa área. Então perceba que a luz branca parece que está mais forte aqui lá naquela região. Vamos voltar aqui em cima da nossa camada das luzes. E agora a gente vai fazer o seguinte, tá? Porque essa região aqui do pescoço a gente precisa de um pouco mais de destaque, um pouco mais de brilho aqui nessa região. Como a gente vai fazer isso? A gente vai clicar em cima aqui da máscara desse contorno branco que nós criamos. Vamos vir aqui embaixo e nós vamos adicionar um outro efeito, uma outra camada, que é a camada de exposição. E a gente vai colocar também ela em máscara de recorte, apertando Alt e clicando aqui para aplicar apenas na minha imagem. Aqui, a gente clica no efeito aqui de exposição, a gente vai aumentar a exposição. Exposição nada mais é que trazer mais luz. Então a gente aumenta aqui a exposição. O gama também a gente pode subir um pouco mais o gama ali. Exposição acho que posso baixar um pouco mais e o gama deixar aqui. Vamos inverter a máscara desse efeito aqui de exposição, Ctrl I. Vamos pegar o pincel, vamos aumentar um pouquinho mais o tamanho desse pincel. Em dureza a gente vai diminuir, deixar zerado. E aqui em opacidade a gente vai colocar em 20%. Então a gente pode vir aqui, ó, nas extremidades e ir dando mais uma clareada aqui. Então aqui a gente vai ter maior incidência de luz aqui nessa região. A gente vai dando uma clareadinha aqui para ter mais luz pegando nessa região aqui. Aí você vai colorindo aos poucos para deixar até no tom que fique mais agradável. Aqui na parte de cima, esse contorno aqui da luz eu não estou gostando tanto. Então vou clicar aqui na minha máscara de contorno. Vou inverter aqui o pincel e vou dar só uma suavizada aqui na parte de cima, que não precisa desse contorno vindo até na parte de cima aqui da cabeça. Para mim está ok agora, Ctrl 0. Então está aqui a nossa aplicação do efeito. Então se a gente tirar aqui todo o efeito de iluminação, ele fica assim. Com o efeito de iluminação, deixa muito mais ambientizado a nossa imagem aqui, um resultado bem mais legal. Agora vamos para outra parte, que é agora inserir esses elementos aqui de lock-pin, de localização, que dá um efeito bem legal aqui. Já aproveitar para salvar o arquivo, salvar como PSD, salvar de novo em cima do mesmo arquivo que eu havia salvo. Então agora nós vamos em busca do ícone. Acesse o Google aí e pesquise pelo termo Location Pin Icon. Vai aparecer várias imagens, a gente clica aqui em imagens aqui dentro do Google. Tem esse elemento aqui que eu acho que combina mais lá com o nosso arquivo, é esse VG Repo aqui. De qualquer forma, eu vou deixar o link para acesso dele aí na descrição. Mas depois que você abriu aqui, é fácil para a gente levar lá para Photopea. A gente clica, segura aqui e leva lá para a aba do Photopea e solta. Espera carregar. Terminou, dá Enter. A gente volta aqui, carrega aqui para a camada de cima e vamos trabalhar com esse ícone agora. Como será isso? Clicar com o botão direito do mouse em cima aqui da camada, opção de mistura, sobreposição de cor, branco. Vamos em brilho externo. Aqui no brilho externo eu vou colocar esse tom de azul aqui em aceitar. Modo de mistura normal, opacidade 75% e tamanho 22%. Então ele vai ficar com esse brilhinho externo ali. Clico em aceitar. Agora vou vir aqui no laço e vou fazer mais ou menos um laço bem no meio aqui da área externa desse ícone. Finalizou, vou vir aqui, adicionar uma nova camada. Já estou com o preto selecionado aqui, vou apertar Alt Delete para preencher essa seleção com a cor que eu tenho aqui selecionada. Ctrl D para tirar a seleção e vou arrastar essa camada mais escura para baixo aqui do meu ícone. Essa camada mais escura aqui em opacidade, eu vou colocar ele com 10%, não, 15% de opacidade, só para ficar um pouquinho mais escuro mesmo. Beleza, o que eu vou fazer aqui? Selecionar essas duas camadas e criar um objeto inteligente. Agora eu vou fazer o seguinte, esse lock-pin eu vou deixar ele por enquanto aqui, vou duplicar ele, Ctrl J, o de cima aqui eu vou diminuir um pouco e colocar ele mais ou menos nessa posição aqui, vou duplicar mais um e vou diminuir ele
um pouco mais. Deixar aqui nessa região aqui de baixo. Seleciono as 3 camadas, vou levar um pouquinho mais para a direita aqui. Seleciono a camada aqui do maior, vou dar um Ctrl J e vou levar ele aqui para esquerda. Vou diminuir ele. Desse lado aqui vão ser 2. Esse nesse tamanho aqui. Ctrl J também. E o outro aqui, pouca coisa maior. E eu vou deixar ele mais ou menos nesse ângulo. Esses 3 do lado direito, eu vou converter em um objeto inteligente. Então seleciono todos eles e botão direito do mouse, converter em objeto inteligente. E vou renomear aqui de direita para facilitar. E vou selecionar os outros 2, também converter em objeto inteligente. Só que nesse caso aqui eu vou chamar da esquerda. E beleza. Note que o arquivo original aqui parece que ele tem uma transição, né? Uma evolução ali do objeto bem suave. A gente vai replicar isso como? A gente clica aqui no da direita. A gente vai começar com o da direita. Esse da direita aqui a gente traz um pouquinho mais para o centro. A gente vai baixar a opacidade dele aqui no Blend Mode, a gente vai deixar com 10%. Você vai dar Ctrl J, vai apertar e segurar o Shift no teclado e vai dar 3 toques da seta no teclado para o lado direito, ficando assim. A gente duplica de novo e repete o processo. Duplica de novo e repete o processo. Duplica de novo e repete o processo. Então eu fiz isso 5 vezes. Agora eu vou duplicar o último, Ctrl J, só que ao invés de 3 toques, a gente vai dar 5 toques. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que mais um, 6. E esse aqui, nós vamos na opacidade voltar ao 100%. Então a gente vai selecionar todos esses aqui da direita, por isso que foi bom renomear, e a gente vai criar um objeto inteligente dele. Vamos deixar ele por enquanto aqui na parte de cima, depois a gente faz os ajustes nele. Vamos pegar do lado esquerdo e fazer a mesma coisa, só que para o lado esquerdo. Então opacidade aqui 10%, Ctrl J, 1, 2, 3, 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 e agora o último, Ctrl J, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a gente coloca aqui na opacidade em 100%. A gente pode selecionar todos que estão escritos ali esquerda e também converter aqui em um objeto inteligente. Vamos diminuir um pouco o zoom aqui. Então a gente tem agora aqui esses ícones do lado esquerdo e esses outros aqui do lado direito. A gente vai deixar ele mais ou menos aqui assim. E agora é necessário deixar em perspectiva como está aqui do Marcos Mion. Então a gente vai apertar aqui Ctrl Alt T. Então a gente vai apertar e segurar o Ctrl Shift no teclado, que é para a gente entrar na área de perspectiva. Então a gente consegue pegar os vértices aqui e trabalhar na perspectiva. Então eu pego esse aqui do lado esquerdo e diminuo aqui. E pego esse outro aqui da parte de baixo também e diminuo aqui, criando essa perspectiva. Está muito alongada. Agora a gente aperta e segura o Shift para pegar o vértice central aqui para a gente poder diminuir. Então agora aqui a gente tem uma perspectiva mais bem feita. Então aqui do lado esquerdo, esse aqui de cima, eu vou aumentar mais a perspectiva. E aqui eu só vou dar uma inclinadinha, apertando e segurando Ctrl Shift e clicando aqui na lateral, ó, a gente consegue dar uma inclinadinha aqui na nossa imagem. Ficando esse visual aqui, aí eu vou só diminuir um pouco mais ele aqui e deixar ele mais pro lado direito. E a gente vai repetir o processo com o outro lado, só que fazendo a inclinação pro outro lado. Seleciona a outra camada, Ctrl Alt T, aperta e segura Ctrl Shift, e a gente diminui a alça lateral aqui até ficar na perspectiva que a gente quer, mais ou menos assim. E aqui a gente aperta e segura o Shift para diminuir, para ficar na perspectiva mais realista, Ctrl Shift para dar aquela inclinadinha, então a gente posiciona onde a gente precisa a nossa imagem, qualquer coisa até diminuindo um pouco mais e dá um Enter. Esse efeito é interessante que ele fique atrás, né, como se os ícones estivessem saindo da parte de trás e indo para frente. Então a gente vai selecionar os dois aqui e a gente vai levar lá para trás da imagem do Rodrigo. Ctrl 0 aqui para a gente ver. Então ficou aqui a nossa imagem assim. Acho que a perspectiva aqui do meu lado esquerdo posso melhorar um pouquinho mais, deixar mais em perspectiva mesmo, assim, e um pouquinho mais para dentro ali. Agora a gente vai fazer um ajuste ali de cor no Blend Mode, onde está normal, vou pegar aqui na imagem do lado direito, a gente vai vir aqui em tela, e do lado esquerdo a gente faz a mesma coisa, muda para tela também. Então a gente tem esse visual aqui, parecido ali com o efeito do Marcos Mion. Deixa eu até aumentar o tamanho aqui da imagem do Marcos Mion, pra gente poder comparar melhor, né? Então vamos ampliar ele, a imagem dele aqui, deixar mais centralizado. Então tem a imagem dele e a minha imagem. Então a gente chegou no resultado até parecido. E aí, aqui no nosso efeito aqui do Speedlight, a gente pode selecionar o Speedlight
apertar Ctrl L para entrar aqui nos níveis e a gente pode aumentar aqui o brilho dele, só para trazer um pouco mais de intensidade. E as áreas mais escuras a gente pode dar uma escurecidinha, então a gente ganha muito mais destaque ali, comparado ali com a arte do Marcos Mion. Finalizou, vem aqui em arquivo, salvar como PSD, salva esse arquivo para não perder. E para salvar isso aqui como uma imagem, é só vir aqui em arquivo, exportar como, aí você escolhe JPG ou PNG, ou salvar como JPG mesmo, não vai perder qualidade aqui, e salvar. E está aqui a nossa imagem criada dentro do Photopea, replicando mais ou menos a ideia do efeito lá do Marcos Mion. Para você que está chegando aqui no mundo do Photopea, que está começando, que está assistindo essa aula aqui pela primeira vez, talvez tenha achado tanto complexo. Se você utiliza o Canva, fala, pô, o Canva é mais simples. Sim, o Canva é mais simples para você fazer algumas coisas. E no nosso mundo do designer gráfico, para coisas muito mais interessantes, para efeitos mais bacanas, como esse que a gente acabou de ensinar, é necessário você conhecer esse tipo de ferramenta. Você só consegue fazer isso com controle total, como você viu aqui nesse vídeo. E para a gente chegar num resultado como esse, e sem dúvida alguma é um resultado bem interessante, se a gente for comparar o antes e o depois, a gente conseguiu mudar e deixar a imagem bem mais atraente, de uma certa maneira, falando através de marketing, publicidade e propaganda. É necessário ter esse conhecimento, é necessário fazer todas essas etapas, porque não tem uma ferramenta que irá fazer isso por você de forma automática, de forma simples. Para você que utiliza o Photoshop, as mesmas técnicas que eu utilizei aqui você consegue replicar no Photoshop, tá? Vai mudar o nome de uma coisa ou outra, mas é a mesma técnica. Se você se interessou e quer aprender mais sobre a ferramenta Photopea, aí embaixo na descrição tem uma playlist só de aulas de Photopea aqui no canal. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa aula? O que você achou desses conhecimentos? Tinha uma noção? Tá disposto a aprender isso, a aplicar essas técnicas, replicar aquilo que eu ensinei aqui? Comenta aí embaixo que eu quero ler. Se esse conteúdo foi útil para você, então deixa seu like e se inscreve aqui no canal, pois isso me ajuda demais. Cogite também em se tornar um membro, porque os membros, além de ter acesso a algumas informações que eu já falei, vão ter acesso a esse arquivo PSD aqui para que eles possam estudar também. Então é só clicar no botãozinho de Seja Membro aí. Se você quer uma técnica de como criar um texto dourado utilizando o Photopea, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui. Mas se sua dúvida é, Rodrigo, gostei de fazer essa arte aqui, mas quanto é que eu cobro? Clica nesse outro vídeo aqui, onde eu ensino uma técnica de precificação sensacional. Ainda você tem direito a uma planilha no final. Então é isso, um grande abraço, fica com Deus, a gente se vê num outro vídeo aí. Fui!